Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Abrindo os trabalhos do mês de dezembro de 2014, as sessões dos dias 3 e 4, respectivamente uma quarta e uma quinta-feira. Karina, além de decisões importantes, muitos debates e também o início de julgamentos que voltarão a ser julgados no plenário do STF, também com características marcantes e que nós vamos acompanhar posteriormente. Três temas polêmicos marcaram as sessões da quarta e da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal desta semana. Na quinta-feira, nós tivemos o resultado do julgamento de um recurso extraordinário do INSS, o qual foi negado provimento e que discutia justamente a possibilidade de se alcançar uma aposentadoria especial de um trabalhador que, de uma certa forma, estaria exposto a um barulho excessivo no trabalho, mesmo estando com o equipamento de proteção sonora. Os ministros acabaram decidindo que, nesse caso, ele teria, sim, direito a essa aposentadoria especial e acabaram firmando duas teses, já que o recurso é de repercussão geral reconhecida e alcançaria mais de 1.600 recursos que estariam sobrestados, aguardando essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas na quarta-feira nós tivemos outros dois temas também bastante discutidos que não foram concluídos em razão de pedidos de vista. Um deles trata de um pedido de indenização por parte de um detento que cumpre pena na penitenciária de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, em que ele busca uma indenização sob a alegação de que o presídio não teria condições mínimas compatíveis com a dignidade da pessoa humana, condições de higiene, de saúde, condições subhumanas para o cumprimento da pena e que, em razão disso, estaria havendo um dano moral, razão pelo qual ele pediu essa indenização do Estado. Apenas o relator votou, nesse caso, o ministro Teori Zavascki. Acredito que o ministro Gilmar Mendes também já tenha se manifestado, ficou um pouco na dúvida a prolação do resultado parcial desse recurso extraordinário, mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, se o detento tem direito ou não à indenização por dano moral em razão de cumprir pena em penitenciárias que não têm condições mínimas de higiene, saúde, salubridade, vamos dizer assim, condições mínimas compatíveis com essa dignidade da pessoa humana, que está lá como fundamento da República no artigo 1º da Constituição Federal, é um tema que deve retornar ao plenário do Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Roberto Barroso trouxer o seu voto e aí dar sequência ao julgamento desse recurso extraordinário. E um outro tema também bastante interessante, que teve o julgamento também suspenso, e aí em razão de um pedido de vista do ministro-presidente Ricardo Lewandowski, trata-se da publicidade de documentos públicos. Na verdade, o Senado foi instado vamos dizer assim, a fornecer documentos que, de uma certa forma, viabilizasse o conhecimento público dos gastos da verba indenizatória que seria destinada aos senadores. Ele teria negado esse pedido a um determinado veículo de comunicação e, contra essa decisão negativa, veio para o Supremo um mandado de segurança em que 5 ministros já se manifestaram pela necessidade de se publicizar essas informações, muito mais em se tratando do Senado Federal. Mas o julgamento que trata de serem esses documentos sigilosos ou não, ou se deve dar publicidade em respeito à transparência do serviço público, foi suspenso, como eu disse, em razão do pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski. Tema que deve retornar também ao plenário do Supremo Tribunal Federal dentro em breve. Então, 3 temas, eu diria, que foram bastante discutidos nas 2 sessões e com poucos julgamentos. Mas também nós tivemos alguns julgamentos de listas, e se computarmos esses julgamentos de lista, o número acaba sendo um pouco maior, mas 3 temas particularmente marcaram as sessões dessa semana. Vamos começar com a sessão plenária desta quarta-feira, em que os ministros do Supremo começaram a julgar um pedido, como já adiantou Karina, no caso especificamente da empresa Folha da Manhã, para ter acesso a documentos do Senado Federal.
O mandado de segurança foi proposto após o Senado Federal negar acesso a informações. A Folha da Manhã havia solicitado os dados referentes aos gastos dos senadores com verbas indenizatórias entre setembro e dezembro de 2008. O Estado caminha na direção de dar transparência e dar visibilidade aos seus atos. É inconcebível que a autoridade coatora procure esconder esses dados da população. O país ele não suporta mais essa compulsão pelo segredo, essa compulsão pelo sigilo. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que os veículos de imprensa têm direito a acessar informações públicas e concedeu o pedido. Concedo a ordem pleiteada a fim de determinar que a autoridade impetrada forneça à impetrante cópia reprográfica dos documentos comprobatórios do uso da verba indenizatória por senadores da República referentes ao período compreendido entre os meses de setembro e dezembro de 2008. O julgamento foi suspenso após o pedido de vista do presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski. E também na sessão dessa quarta, o plenário começou a julgar um pedido de danos morais de um preso. Ele cumpre pena em uma penitenciária de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e alega más condições do presídio, superlotação e falta de higiene. Há um laudo concluindo pela superlotação, pela inexistência das condições mínimas de saúde, de salubridade, de higiene, enfim, de dignidade da pessoa humana. A responsabilidade civil do Estado é objetiva. O procurador do Estado reforçou que é necessário discutir o modelo penal atual que privilegia o encarceramento. Afirmou ainda que a administração pública enfrenta dificuldades nos repasses financeiros, o que dificulta medidas de melhoria do sistema penitenciário. O Estado tem agido, o Estado tem buscado. Quando eu falo Estado, não estou falando só do Estado de Mato Grosso do Sul, estou falando de todos os estados, estou falando da União, criando fundos, tentando arrecadar recursos para solucionar o problema. É um quadro muito difícil de ser operado. O relator do recurso, o ministro Teori Zavascki, reconheceu que o presídio de Corumbá apresenta condições ilegítimas que desrespeitam padrões mínimos de humanidade. Para ele, o Estado tem responsabilidade pela precariedade vivenciada pelos detentos e deve a indenização solicitada. É dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico. É de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. Diante do exposto, eu conheço do recurso extraordinário e a ele dou provimento. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, mais de 711 mil pessoas estão presas no país, incluindo as prisões domiciliar. O déficit chega a 354 mil vagas. O julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. O caso tem repercussão geral reconhecida e a decisão final deve ser adotada em situações semelhantes. É um caso de grande repercussão, além de juridicamente ser um caso que tem repercussão geral reconhecida e que vamos acompanhar posteriormente, já que ele voltará ao plenário do Supremo. Agora, Karina, em relação àquele caso dos dados do Senado Federal e da empresa Folha da Manhã, a regra geral é a publicidade, a publicização desses dados, ainda mais considerando-se uma instituição como o Senado Federal. O sigilo é exceção. Exatamente, é o que diz a Constituição e o que disse o ministro relator durante o julgamento dessa semana. Apenas há duas exceções em que possibilitaria a arguição desse sigilo e que deveria ser, de uma certa forma, comprovada pelo Senado Federal para se negar as informações que eram pedidas pela empresa Folha da Manhã. No caso de algumas informações, vamos dizer, do poder público que possam comprometer a segurança do Estado brasileiro ou então informações que, de uma certa forma, podem alcançar a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem das pessoas. Não sendo essas hipóteses para se configurar o sigilo de uma informação, a regra é a publicização. Então, negar por simplesmente negar, o ministro disse que isso seria absolutamente inconstitucional e, portanto, concedia a ordem no mandado de segurança para que as informações, no período que se buscava, fossem repassadas à Folha Empresa da Manhã. Mas, como a gente disse,
O julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista. Vamos aguardar qual será o desfecho desse mandado de segurança, se será efetivamente concedida a ordem, tendo em vista que 5 ministros já votaram, mas precisamos de uma maioria formada e caso esse julgamento retorne e o 11º integrante da corte já tenha sido nomeado, empossado, aí nós teremos que ter uma maioria de 6 ministros no mínimo para que se alcance o resultado final desse mandado de segurança. Mas vamos aguardar para o ministro. A regra, portanto, é a publicização e a exceção seria o sigilo. Essa questão é interessante porque vale lembrar exatamente isso. É um período que é comum, justamente são essas fases de transição, quando há aposentadoria de ministros. Já testemunhamos isso diversas vezes, ao longo, inclusive, do tempo de existência da própria TV Justiça. É o período em que há uma cadeira vazia, ainda uma cadeira vaga, em função, no caso, da aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. E a expectativa é que isso aconteça, a indicação, a sabatina e a posse, agora durante o primeiro semestre de 2015. E aí os julgamentos são feitos com esse total de 10 ministros, contando, portanto, a cadeira que está vazia. E isso sempre gera essa expectativa, a partir do momento que ele tome posse, as contas necessárias para a votação de determinados processos, elas passam exatamente por essa matemática. Então, provavelmente esse processo, já estamos no último mês de trabalhos do Supremo Tribunal Federal em 2014, teremos o período de janeiro que não haverá julgamentos, voltando em fevereiro, provavelmente é que haverá a retomada desses julgamentos que houve pedido de vista. Dificilmente ele voltará à pauta justa ainda nesse ano de 2014, mas tudo isso incidirá nos julgamentos, portanto, destes processos já no ano de 2015. E, claro, você vai continuar acompanhando tudo ao vivo, direto do plenário e, claro, aqui no Plenárias também. E vamos para a sessão plenária da quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2014. Os ministros do Supremo discutiram qual tese deve ser aplicada em casos de aposentadoria especial para atividades de risco à saúde. Esta decisão pode resolver mais de 1.600 processos. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele concordou com o relator, ministro Luiz Fux, que quando o equipamento de proteção individual, o EPI, for usado em atividades consideradas insalubres e eliminar ou reduzir os efeitos prejudiciais à saúde, a aposentadoria especial não pode ser adotada. Mas, no caso analisado, o trabalhador usava o EPI em uma usina em Santa Catarina para bloquear o alto nível de ruído. E, para o ministro, essa proteção não é suficiente para barulho acima dos decibéis aceitáveis. Tanto quanto pude compreender o voto minucioso do ministro Luiz Fux, proferido na sessão anterior de julgamento, nós estamos de acordo quanto às teses principais e, me diz Sua Excelência, mas depois irá vocalizar pessoalmente, reajusta Sua Excelência na questão específica do ruído. E, portanto, presidente, eu estou negando o provimento ao recurso extraordinário interposto pelo INSS. Os ministros discutiram qual a tese deverá ser adotada, já que o caso teve repercussão geral reconhecida e poderá solucionar mais de 1.600 processos que aguardam essa decisão. De fato, os ministros debateram as questões que envolvem este processo durante toda a primeira parte da sessão. Em seguida, como não havia consenso em relação a diversos aspectos de que se trata justamente esta questão em debate no plenário do Supremo, durante o próprio intervalo, os ministros aproveitaram o período para definir alguns pontos específicos e retornaram para a segunda parte da sessão com 2 teses que foram elaboradas para fechar o entendimento final sobre o processo. Vamos ouvir trechos desta parte da sessão a partir da primeira tese colocada pelo ministro relator Luiz Fux, passando pela divergência que foi aberta em relação a este ponto pelo ministro Marco Aurélio. Na sequência e ao final, nesta parte, o resultado desta primeira tese. Tenho a impressão de que na ordem da proclamação deveria vir, em primeiro lugar. Quer dizer, o pleno deliberou que o uso de equipamento de proteção individual que neutraliza, isso que depois eu faço para você, que neutraliza, elimine ou reduza a nocividade dos agentes, comprovada mediante formulário de perfil profissiográfico,
não configura, quer dizer, o uso não configura tempo especial, tempo de serviço especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial. Quer dizer, não impede. Não, impede. O uso impede. O uso impede. De proteção individual, portanto, descaracteriza o tempo para os fins do parágrafo 1º do artigo 202. 201. 201, desculpe. Se o uso for, se for comprovado o uso eficaz desse equipamento, então não se caracteriza o tempo de aposentadoria especial. Sem PPP. Sem referência. Por enquanto, não. Aí é confundir. Não, mas o ministro Marco Aurélio discorda dessa tese. Continuo convencido de que estamos a lidar com um tema pacificado. E pacificado nos juizados especiais que julgam essas demandas. E N demandas já foram julgadas nesse sentido dos 2 verbetes de súmula dos juizados, o verbete número 9 e o verbete número 32. A mais, presidente, considerado uma boa política judiciária, creio que não é aconselhável, para dizer o mínimo, suscitar-se a problemática da apuração, da eficácia do equipamento. Por que não é aconselhável? Porque teremos de início o deslocamento dessas ações. Nós sabemos que no âmbito dos juizados especiais não há espaço para implementar-se perícia, para implementar-se uma discussão maior quanto a elementos probatórios. Então, nós teremos que, ao invés de estarmos contribuindo para a paz social, para o afastamento de conflitos de interesse, nós estaremos, na verdade, de certa forma, abrindo aí um caminho largo para ter-se esses conflitos. Continuo convencido de que o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal contém uma dualidade, e uma dualidade quanto à aposentadoria especial, a exceção que é a aposentadoria especial. Que dualidade é essa? É a dualidade que versa a problemática da intangibilidade física do prestador dos serviços e a dualidade apresentada pelas condições nocivas, gênero, prejudiciais, como está no texto, à saúde do trabalhador. É fato notório que não se tem no cenário, e não acredito em utopia, não se tem no cenário equipamento de proteção individual que afaste a nocividade do barulho quanto ao organismo, não me refiro ao aparelho auditivo, quanto ao organismo do trabalhador. Por isso, nego simplesmente provimento ao recurso a partir dessas premissas e conjugando, como eu já disse, e dando uma interpretação racional aos verbetes da súmula dos juizados especiais, o verbete número 9. O verbete número 9, ele, em síntese, ele é baseado em pronunciamentos que fazem essa distinção a partir do 201, parágrafo 1º da Constituição Federal. E não podemos confundir aqui a problemática da insalubridade, gerando direito adicional, que não é pago pelo Instituto, com a questão referente à tomada do tempo em que o prestador dos serviços fica com o aparelho de proteção, mas tem, pelo menos, a saúde psíquica prejudicada pelo uso desse mesmo aparelho, sem considerar o que o mundo científico aponta quanto às repercussões nos diversos órgãos do organismo. Então, nós afirmamos, primeiro, negamos provimento por unanimidade e, por maioria vencido o ministro Marco Aurélio, nós assentamos a tese, segundo a qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.
Essa foi uma primeira tese apresentada, inclusive nós colocamos toda a divergência colocada pelo ministro Marco Aurélio, no sentido de que isso ilustra o porquê de toda a primeira parte da sessão ter sido dedicada a debates em relação a esse ponto, justamente por causa dessas questões que foram colocadas aí. Houve uma segunda tese, fechando a decisão, a partir de sugestão do ministro Roberto Barroso, detalhando aspectos relacionados a esses dilemas que envolvem o caso. Também houve debates neste caso específico, nesta tese específica. Vamos rever. A tese menor, salvo melhor juízo, é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do perfil profissiográfico previdenciário, PPP, no sentido da eficácia do equipamento de proteção individual, EPI, não descaracteriza o tempo de serviço para a aposentadoria. Então, aqui nós estamos reafirmando duas coisas, a meu ver. Primeiro, que é preciso que o trabalhador esteja efetivamente exposto a um ruído acima dos limites legais de tolerância. Portanto, não contradiz a tese anteriormente aprovada. Em segundo lugar, o que nós estamos inovando aqui é no sentido de que, independentemente da apresentação deste EPI, esse EPI, na verdade, não tem o condão de afastar ou de descaracterizar o tempo de serviço especial para a aposentadoria. Eu vou colher os votos. Eu voto favoravelmente. Também o ministro Barroso, ministra Rosa Weber. Perdão, ministro Teori. Eu até acho que a tese está certa, dentro da minha... Até do meu próprio voto, com esse tal de PPP, não tem nada que ver com a relação previdenciária. Até por isso, óbvio que está certo. Mas eu não posso concordar com a tese por uma razão de princípio. Nós estamos numa repercussão geral. Tese de repercussão geral tem que ser matéria constitucional. Está na Constituição, isso está na lei. Essa não é uma matéria constitucional, ela está só sendo enfrentada residualmente por conta do caso concreto. Essa é uma matéria de fato, no máximo uma matéria infraconstitucional. Ela não constou, a tese que foi aqui adotada como repercussão geral, está aqui no nosso resumo, é saber se, à luz do artigo 5º, do parágrafo 5º do artigo 195, bem como do parágrafo 1º do caput do artigo 201 da Constituição, o fornecimento de equipamento de proteção individual, EPI, descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. É isso está resolvido na nossa primeira tese. Essa segunda tese é matéria de fato, é matéria infraconstitucional, não é matéria constitucional. Por princípio, não pode ser aprovado como repercussão geral de matéria constitucional. Mas, ministro Teori, respeitando o ponto de vista de Vossa Excelência, não lhe parece que essa tese foi efetivamente discutida na medida em que, no primeiro grau de jurisdição, se afirmou a validade da súmula 9, que diz o seguinte, que esse EPI, ou melhor dizendo... que mesmo com o EPI... Exatamente. Então foi resolvido na primeira tese. Então, com todo respeito, eu ficaria na primeira tese. Pois não, então Vossa Excelência não acolhe a segunda tese. Não, a segunda não. Tá bem, ministra Rosa Weber. Senhor presidente, não é a tese dos meus sonhos, mas eu acompanho. Acompanha. Tese 2 também. Ministra Carmen Lúcia. Acompanha, presidente. Também acompanha. Ministro Gilmar. Acompanha também. Ministro Celso. Também, Pois não. Eu também acompanho a tese número 2, que é a menor, até porque resolve um problema prático. O problema do dia a dia. É uma questão de política judiciária, ministro Teori, e não de lógica jurídica. Eu acompanharia Vossa Excelência se fôssemos aqui estritamente decidindo uma questão de lógica jurídica. Mas, enfim. Então, eu proclamo o resultado. Com relação à tese número 2, houve maioria, vencidos os ministros Teori Zavascki e o ministro Marco Aurélio. Afirmou-se, então, que na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do perfil
previdenciário, PPP, no sentido da eficácia do equipamento de proteção individual, EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Um tema complexo que envolve questões de fato, de direito, até questões processuais e constitucionais, como vimos, muito debatido. Houve a elaboração de diversas propostas com a contribuição dos ministros para se chegar a essa solução, Karina. Essas duas teses foram muito debatidas e o que acabou se resolvendo no final das contas? Na primeira tese, decidiu-se que se o empregado está exposto a ruídos, mas o equipamento utilizado é comprovadamente eficaz, ele não tem direito à aposentadoria especial, que essa aposentadoria especial é justamente um cômputo de tempo de serviço menor do que o normalmente aplicado para aquela determinada categoria ou para aquele trabalhador. A segunda tese vem no sentido um pouco mais amplo, no sentido de que, mesmo o empregador dizendo que o equipamento é eficaz, se o empregado estiver exposto a ruídos acima dos limites de decibéis previstos na lei, ele tem direito à aposentadoria especial também, mesmo com o uso do equipamento. E mesmo que esse equipamento seja dito pelo empregador, pelo patrão, que ele é eficaz. Acima dos limites previstos legalmente, a aposentadoria especial é devida. Então, foram essas duas teses que os ministros acabaram criando, já que esse recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pode alcançar, quer dizer, vai alcançar 1.639 outros recursos que discutem a mesma situação. E é uma questão que atinge diretamente uma grande quantidade de trabalhadores, o que aumenta ainda mais a importância, justamente o cotidiano do trabalhador brasileiro. Foram os destaques da semana, portanto, aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na semana que vem tem mais e nós já temos, portanto, como sempre, encontro marcado, não é, Karina? Encontro marcado na quarta e na quinta com o direto do plenário ao vivo e no final de semana com plenárias. A gente se vê. A gente se vê sim. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.